sua voz. Sintonia total com o Leste Fluminense. Agora começou. A sua sintonia no Leste Fluminense é 1340 AM. Rádio Fluminense, cada vez mais perto de você. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. Programa Flávio Azevedo. Muito bem, minha gente, estamos aqui de volta, programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Seja bem-vindo, boa tarde para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar conosco aí nos acompanhando. Afasta esse copinho para cá porque daqui a pouco entorna ele aí, né? Então, a gente está recebendo aqui, minha gente, minha amiga Gabriela Santana, né? O assunto hoje aqui é nutrição, né? Ela é nutricionista também. Tem formação na área do direito, advogada também, né, e tal. E hoje é nossa convidada aqui e vamos aqui já passar para o boa tarde da minha amiga Gabriela. Pega esse microfone que está solto aí, Gabriela. Afasta um pouquinho para lá também, né, por conta da câmera fica muito em cima de você, a pessoa fica com o rosto muito chapado nas imagens, e aí depois reclama comigo, né? Com certeza, mulher, então. A mulher sabe como é que é, né? Já conheço bem esse público, né? Então assim, Gabriela, obrigado aqui pela sua presença aqui conosco, seja bem-vinda, e o seu boa tarde aos amigos que estão aí nos acompanhando. Boa tarde, eu agradeço o convite de Flávio. Já prometi que vou voltar outras vezes, que hoje vai ser bem corridinho por conta do horário que eu tenho um compromisso, mas quero agradecer a quem estiver assistindo e vamos lá responder o que eu puder. Mas é o seguinte, Gabi, o meu amigo Léo Peclat já está aqui pedindo para você falar sobre jejum intermitente. Ui, vamos lá. É a primeira pergunta que já chegou aqui, já chegou no Facebook aqui, vai lá, é com você. Vamos lá, hoje em dia... existem várias dietas, né? Dietas da moda, e cada dia são lançadas novas para poder mexer o mercado, né? E assim, cada dieta vai ser boa para um indivíduo. Assim, a gente tem que analisar os hábitos alimentares dessa pessoa. Eu sou a favor, se eu sou a favor ou contra o jejum intermitente, existe um público que pode fazer o jejum intermitente, que vai se sentir bem, que vai ter uma resposta legal dessa dieta, mas para algumas pessoas não vai ser legal. Então, assim, é muito individual a questão da dieta, é muito individual, do plano alimentar. Então, o ideal é que consulte o seu nutricionista, sua nutricionista, tem que ter uma parceria com o professor da academia, de educação física, tem que estar com os exames legais, a gente tem que fazer uma bateria de exames de sangue, principalmente, para a gente verificar depois de um tempo como que está surtindo efeito essa dieta ou não, esse plano. Deixa eu aproveitar a oportunidade para já emendar um outro comentário para a sua análise também. Ou seja, essas dietas precisam ser prescritas tal qual o remédio precisa ser prescrito por um profissional médico, né? Isso aí. Não dá para o curioso chegar ali e tomar um combinado de tal remédio com esse, com aquele, para ter o efeito tal. Você tem que ter a orientação do nutricionista, sim, com uma série de outras questões, para você chegar à dieta ideal. É mais ou menos isso. Isso aí. Não adianta ficar vendo dieta na televisão. Porque hoje o acesso à internet, o acesso a Instagram, né, blog, o acesso é universal, todo mundo tem acesso o dia inteiro e cada um coloca o que quer ali, né? E muitas das coisas não são científicas, não são apropriadas para você. E aí muita gente chega lá no consultório: Gabriela, eu tô fazendo essa dieta aqui, eu tô tomando isso aqui, eu quero que você prescreva essa fórmula aqui. E aí eu vou analisar, eu falo, não, essa fórmula não pode ser prescrita por um nutricionista, isso aqui tem coisas que só o médico pode. Isso aqui, eu acho que você não deveria fazer essa dieta porque você tem diabetes, você tem hipertensão, você tem casos... Então, assim, a gente tem que analisar, você tem quadro de hipoglicemia, você passa mal com isso, não, mas a fulana faz e eu quero ficar com o abdômen igual dela. E não é assim, né? A gente tem que fazer uma análise, a gente tem que avaliar a pessoa.
E... Nossa, é muita foto, gente. A gente tem que avaliar a pessoa. Tem que sair uma boa. Tem que sair uma boa nesse meio, esse monte de foto. E assim, eu vejo, infelizmente, tem professores de educação física que prescrevem suplementos e acabam não indicando para um profissional de nutrição. E eu acho que tem que ter tem que ser um conjunto, né? Pra gente conseguir chegar no objetivo que a pessoa quer. Não adianta só eu trabalhar lá no consultório e a pessoa não faz uma atividade física adequada, faz em casa qualquer coisa, ou tem que ter um acompanhamento. E aí é cada um na sua área. Tem muito aquele apelo, né? Você vê muito isso nos canais aí, no G1 e tal. Graciane, mulher do Belo, bumbum na nuca, barriguinha seca da Luciana Gimenez, pernas não sei lá das quantas de fulana de tal, da dançarina do grupo tal, né? Exatamente. E assim, e aí fica todo mundo querendo aquele bumbum na nuca, aquela barriguinha seca, né, e tal. E às vezes a estrutura da pessoa ela não vai conseguir aquilo de Eu forma... queria falar sobre isso, né? Vamos entrar, já que você tocou no tema, vamos lá, Gabriela. Eu costumo sempre dizer que cada caso é um caso e cada pessoa é uma pessoa. Então não adianta você tentar ter o bumbum da fulana de tal, porque talvez a sua anatomia, a sua conjuntura fisiológica não permite aquele bumbum todo, aquele seio empinadinho. Às vezes no prazo que a pessoa quer, né? Às vezes a pessoa pode até conseguir, mas ainda não tem isso, pro né? verão, assim, né? Eu quero em 3 meses emagrecer 20 quilos. Essa preocupação geralmente chega agora que no vai mês começar. de outubro, né? Isso Quando o sol aí. começa a esquentar. Aí chega um monte de gente desesperada. Porque no período de inverno agora a galera tá comendo pra dedéu, né? Não é? Só engordando. E aí eu queria aproveitar para falar sobre isso, Gabriela. Deixar essa orientação, sobretudo nesse horário, é muita dona de casa, muitas minhas amigas empregadas domésticas estão nos ouvindo e tal. E aí a mulherada vai comendo, por causa do frio, chocolate quente, não sei o que, doce disso, doce daquilo, e vai para a festa junina, e quentão, e não sei o que mais. A gente sabe como é que é o negócio, né? E quando chega em outubro e novembro, que chega a hora de tirar a roupa, ela descobre que o biquíni ficou pequeno, né? Vai ter que aumentar a numeração. O que fazer, né? Como tratar essa questão da dieta? Eu não estou falando de dieta exatamente de emagrecimento, mas assim, a alimentação nesse período de inverno, para você repor também as energias necessárias para o seu corpo esquentar, né? Mas sem perder o foco que daqui a pouco você pode ganhar um sobrepeso aí que depois custa perder. Então. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Isso é importante, porque a questão não é só estética, né? A gente não pode pensar só no verão de beleza, de corpinho para o biquíni. A gente tem que pensar em saúde, né? Eu trabalho muito visando isso. Eu quero pacientes, clientes saudáveis. Eu quero pessoas saudáveis. E isso aí não é a curto prazo. Eu quero isso para o longo da vida das pessoas. E tudo na vida é equilíbrio. Eu acho que a alimentação é o equilíbrio. Então, assim, você não pode... Eu sou contra radicalismos. Eu acho que a gente não consegue manter... Qual é a dieta certa? Qual é a dieta legal? A dieta que você consegue seguir, né? O plano alimentar que você consegue seguir. Então, a gente não deve colocar dietas muito restritivas, coisas muito fechadas, que a pessoa não vai conseguir viver daquele jeito o resto da vida. Então, assim, tudo é equilíbrio. E quanto mais natural, melhor. Então, assim, vou numa festa junina, vai optar por milho cozido, uma pipoca, vai comer canjica. Então, escolhe uma coisa, não é pra... Tem churrasquinho, escolhe um churrasquinho, agora vai comer bolo, cocada, então, assim... E 2, 3 de cada. 2, 3 de cada, e pede um moleque, e quentão. Aí, não é equilíbrio isso, né? Então, você tem que porcionar e dosar as coisas. E sempre pense, o quanto mais natural, melhor. Tem a galera que durante a semana tem uma dieta um pouco mais controlada, para poder exatamente no fim de semana, nessas saídas e festas, conseguir fugir um pouquinho, isso. Né? É legal isso? Eu acho que é legal, sim, mas assim, não fugir sexta, sábado e domingo o dia inteiro, todas as refeições, porque senão você fica 4 dias, né, lá regradinho, na academia e comendo melhor, e chega sexta já pé na jaca, do sábado e domingo. Aí não tem organismo também que consiga, né, viver nesse vai e vem, nessa montanha russa. Então é tentar,
vai ser o quê? Vou optar por sexta-feira à noite? Então, beleza, sexta-feira. Senão, não, vai ser sábado que vai ter uma festa. Escolher uma das refeições para sair um cadinho, né, para conseguir manter o resto dos outros dias. Idosos e crianças, né? Na minha concepção, até por conta da experiência que eu tenho de técnico de enfermagem, essa rapaziada precisa ter uma dieta diferenciada do adulto, né? Os idosos têm aquele negócio, aquela dica de comer de 3 em 3 horas um pouquinho, né, e tal. As crianças hoje acabam comendo muita porcaria, muita bobagem, muito doce, e muitas estão com sobrepeso. Queria que você falasse um pouquinho sobre a dieta ideal para esses dois. Assim, essa questão de dieta de 3 em 3 horas também... Bota o microfone bem pertinho da sua boca. Isso. Tá, essa imposição de dieta de 3 em 3 horas, hoje em dia também já se sabe que nem sempre vai ser o ideal para aquela pessoa. Então, assim, não é obrigatório que se coma de 3 em 3 horas. Isso aí vai ter que ser feito um estudo junto com o paciente para a gente estudar o que é melhor para ele. Vai ser comer de 3 horas? Vai ser um jejum intermitente? Vai ser uma dieta tal e tal? Qual vai ser o plano para ele? Como que estão a disponibilidade de horário? Quem faz a comida dele? Ele pratica atividade física? Tem histórico de doença na família? Já fez cirurgia? Já toma alguma medicação? Qual o horário dessa medicação? Precisa suplementar alguma coisa? Então, assim, as pessoas têm aversão ou têm intolerância a algum alimento. Então, a gente tem que fazer uma análise bem legal para ver se ele precisa suplementar alguma coisa. Isso aí não é só na fase da infância, nem no idoso. O adulto também. Às vezes a gente peca por não se anteceder, né? E se alimentar melhor durante a infância, a fase adulta, e aí tem problemas depois, quando está já idoso, lá na frente, sente falta desse... Eu atendo muita criança, né? Eu comecei mais atendendo criança. Depois que eu fiz a especialização em atividade física, fiz de idoso também. Então, assim, hoje eu, né, tenho um leque bom de público. E, assim, me entristece muito. Eu trabalhei também na Secretaria de Saúde atendendo crianças e gestantes, e a gente se assusta com a alimentação das pessoas e com os índices de triglicerídeo alto, colesterol. É alarmante, assim. As enzimas, de maneira geral, desequilibradas. É um desequilíbrio bem acentuado, assim. E tudo é reflexo da falta de atividade física e alimentação. Você falou sobre um segmento importante, gestantes. E aí a minha amiga que está me ouvindo aí, que descobriu essa semana, fez lá o teste de farmácia e descobriu que está grávida, está desesperada e tal. Eu lembro que quando eu fiz o curso de enfermagem, nós dizíamos no posto de saúde que a grávida só pode engordar entre 8 e 12 quilos, mas tem uma rapaziada que chega a 30, né? Chega. E aí, Gabi, qual a sua dica para... Tem pessoas que podem engordar menos do que isso. Tem pessoas que a taxa de metabolismo, a necessidade calórica que ela tem, depois do segundo trimestre, altera no máximo 300 calorias. Então, assim, não tem necessidade, não existe essa necessidade de se engordar essa quantidade. Então tem pessoas que estão eutróficas, que estão com peso legal, que vão conseguir manter aumentando 3, 4 quilos e tá ótimo, que é o peso que a criança vai nascer. Então não tem essa necessidade. E as pessoas acham que tem que comer. Muita gente fala assim, tô grávida, tem que comer por 2. E aí fica aquele monte de gente falando, olha, não, você só vai comer isso, você tem que comer por 2. Não você tem que comer por você. O seu organismo vai suprir toda a necessidade. O organismo administra, né, essa muito bem, distribuição muito bem. Para o feto não vai faltar. E aí tem que ter uma alimentação, e assim, eu atendo gestantes já no último trimestre que já estão com problemas, já estão com uma diabetes gestacional, já estão com uma pressão alta, uma pré-eclâmpsia. Por quê? Porque engordou já 15 quilos, 17 quilos em 4, 5 meses. E aí chega desesperada, o que eu faço? Agora, vamos tentar melhorar o máximo que a gente puder, mas o ideal é que a pessoa consiga fazer esse acompanhamento mensal, desde a descoberta da gravidez. Então eu aconselho que essa sua ouvinte acompanhe, tenha um acompanhamento nutricional, que isso é muito importante. Antes de eu fazer a próxima pergunta, um abraço aqui para Garrolice Alvarenga, meu amigo Henrique lá na Baeta Gás, Simone Lima, Léo Peclat e Ocean Silva, né? A moçada está acompanhando aí.
o senhor, inclusive, complementando aqui pela nossa abordagem, né? Estamos falando desse tema. Vamos falar um pouquinho de crendice aqui, Gabi. Meu horário. É verdade. Eu volto semana que vem. Tem que te liberar daqui a pouco, rapaz. Né? Bom, vou falar um pouquinho a gente está falando de crendice, de gestante. A grávida tem que tomar canjica para dar leite. Funciona isso? Existe alguma comprovação científica essas dicas de vovó, essas tem que dicas tomar líquido, né? É líquido, né? É líquido, né? A pessoa tem que, quando ganha... E aí mete o pé na canjica, aquele negócio todo. Cerveja preta, e tem um monte de... Isso. Assim, ela vai produzir leite, né? Então, quem mora na África, quem passa no Nordeste, quem tem necessidade calórica não iria amamentar, né? Uhum. Porque quem não tem condições, e aí faz como, né? O organismo vai produzir o leite. Certo. Então, assim... casos muito específicos que pode ter algum problema e aí tem que ser analisado. Mas, via de regra, é que a mãe vai ter leite. E o importante é se hidratar. E aí, tem essa crendice de tomar canjica, tomar... O ideal é água. Pode se hidratar com água. Água... É beber água, então. É beber água. Não tem poder... que tomar canjica, nem outro tipo de fonte. Pode beber água e ter uma alimentação equilibrada. Rica, e isso é para todos. Queria que você Legumes, falasse... verduras, fruta, quanto mais grão integral, se não tiver nenhum problema intestinal, colite, tal, que tem que ser analisado, grãos integrais. E já que nós estamos tratando da gestante e esses cuidados, queria que você falasse um pouquinho do bebê que nasce. E aí tem as famosas cólicas, né? Que muita gente acaba achando que a criança está sofrendo, mas aquilo ali faz parte do processo, porque a criança não estava comendo nada e agora passa a se alimentar, o leite materno, aquele negócio todo. Isso. E tem também uma série de receitas, né? Isso. Mirabolantes aí do imaginário popular. Da vovó, da bisavó, a dica da vovó, a massa banana com não sei das chazinho, quantas, chazinho de não sei o que, exatamente. Isso é da tradicional fuxicória até um monte de combinados aí que vovó e bisavó. Isso, exatamente. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Gabi. Assim... Como tratar essa cólica de maneira eficiente e sem... Eu vou falar assim, do bebê, né? Assim, a cólica do bebê. Isso, da alimentação do bebê. O que o bebê... Isso aí a gente bate muito nessa tecla e tem gente que não acredita e pode acreditar. E minha monografia foi sobre aleitamento materno. Então, assim... A criança até os 6 meses só precisa tomar leite materno. Não precisa de água, não precisa de chazinho, não precisa de suquinho de laranja-lima. Inclusive o suquinho agora só depois de um ano, sabe? As frutas, a introdução alimentar é uma parte muito importante para o resto da vida da pessoa. E aí eu peço, né, assim, pediatras, por favor, encaminhem essas bebês para introdução alimentar para o nutricionista, sabe? Escolha o nutricionista de sua confiança e encaminhe, porque hoje em dia tem muitos estudos novos, assim, e muitos prescrevem uma introdução alimentar com 4 meses, com 5 meses, ou começa com uma frutinha, uma laranja-lima, um suquinho de laranja, e hoje em dia já se sabe que não é assim que começa. Então, assim, a introdução alimentar é um processo gradativo, lento, e tem os alimentos certos para cada momento. E hoje em dia não é mais o suco, que antigamente era. Para eu deixar você embora... Deixa eu só terminar. Agora eu empolguei. Tudo bem, vai lá, fica à vontade. Tem a questão da cólica. A formação, a criança quando nasce, ela ainda não está com o organismo dela todo formado. Então, assim, ela tem a maturação... ela precisa amadurecer esse sistema digestivo. E isso aí vai causar essas cólicas, né? Então, assim... Tá com cólica, tenta aquecer a barriguinha, bota mais próxima de você, dá o leite materno para tentar acalmar a criança e vamos para frente que tenha paciência com o choro, porque faz parte daquela fase. Exatamente. Né? Se você tá nervosa, você passa o nervosismo para a criança. Então tenta se acalmar e, né, mais próximo do pai ou da mãe, aquecer a barriguinha, dar o leite materno e vamos para frente. Assim, é bom que você tenha se empolgado, que significa que a gente pode atrasar 5 minutos aqui. Tem uma experiência muito boa que minha mãe conta, que ela diz que eu sempre fui um bezerro, né? E aí a mamãe conta que eu chorei os meus primeiros 8 dias de vida, né, e tal, e um belo dia ela não aguentando mais, né, e ela diz que os seios
já estavam secos, né? Que eu puxava tudo que tinha direito e mais o que vinha para depois. Aí ela falou que preparou um belo domingau de maisena, né? Botou na mamadeira e sentou no moleque com 8 dias. Meu Deus. E a criança dormiu a tarde toda e calou a boca e nunca mais chorou. E aí ela começou com isso, né? E ela falou, que legal. E aí o leite dela foi diminuindo. E eu tô bem vivo aqui, graças a Deus, né? Pelo horror de alguns. Assim, fala um pouquinho sobre isso, que às vezes a mãe tem essa impressão de o leite não está amamentando porque a criança não cala a boca. Né? Assim, e também tem aquele negócio do seio ser feito de chupeta pelo neném, né? Às vezes nem puxa, mas botou a boca ali e fica quieto. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. É assim, o ideal é que você troque, a cada mamada você vai trocando os seios. Então, se você começou com direito, mamou tudo, esvaziou o seio, você passa para o esquerdo, na próxima você começa pelo esquerdo, esvaziou, você troca para o direito, ou então no inicinho mama só um seio, depois que vai na outra mamada passa para o outro. E até me perdi, que você me perguntou sobre... A mamadeira, né? E aí... É claro que a criança vai dormir, a criança não tem o organismo preparado para aquela bomba que ela está recebendo. Então ela vai dormir horas, porque o organismo precisa digerir aquele monte de molécula que é grande para ela, que ela não consegue absorver direito, o intestino não está preparado para aquilo. Então, para a mãe vai ser um alívio, vai lá, era fome. Não é, o organismo da criança não está preparado. E isso aí pode ser que não desencadeie nada, mas pode ser que no futuro ele cause problemas para o adulto. Pode ter intolerância a algum alimento, pode desencadear alergias e outras doenças causadas por um erro no 8º dia de vida. Perfeito. Então, assim, o ideal é só dar leite materno até o 6º mês e ir introduzindo de acordo com o cardápio que a nutricionista planejar para aquela criança. O pessoal que está ouvindo a gente aqui via Facebook, Gabriela, não quer deixar você ir embora não, né? Entendeu? Eu tenho compromisso, eu volto semana que vem, eu prometo. E a gente gosta de falar, né? Então vai. Não, mas é uma coisa assim muito curiosa, é um assunto muito importante realmente e dicas que poucas pessoas têm noção, né? Eu queria que você desse uma pincelada também na questão da alergia à lactose. E esse é um problema também que as mães às vezes enfrentam. Eu vou falar. O tal do pediatra só consegue descobrir quando o cara já tem 20 anos, aí ele descobre que tem uma alergia. Já passei não sei quantos médicos, não sei o que, E hoje está até um pouco mais. Mas eu lembro que eu tenho um primo na minha idade que o bicho quase morreu, coitado, porque demoraram a descobrir hoje em dia tem se falado muito, então assim, não deveria demorar tanto para diagnosticar, né? Isso aí a gente tem um hall de perguntas que a gente vai fazendo e aquilo vai levantando aquela dúvida e a gente faz os exames necessários. Mas assim, algumas dicas para a mãe, de início, desconfiar e aí buscar ajuda, logicamente. Mas se ela sentir a criança o tempo inteiro irritada, com a barriga estufada, chorando sem parar, aí ela tem que desconfiar, não está normal, né? Aí ela tem que levar um pediatra, nutricionista, para poder começar a fazer. E aí tome peito, né? Porque ela está achando que está com fome, né? Leite, e o leite é o que está fazendo, de repente, dando esse mal-estar, né? Isso aí é difícil, né? Com leite materno é mais difícil. A questão é leite de vaca, leite... Então a alergia à lactose não é o leite materno, Gabriela? Não existe essa alergia à lactose? Alergia ao leite materno? Essa alergia ao leite. As crianças não podem tomar leite, tem que tomar aquele Tadinã. Não, pode ter alergia ao leite materno por conta de alguma coisa que a mãe esteja comendo que pode desencadear essa alergia. Agora, ao leite materno em si, não. Mesmo que no futuro ela tenha essa intolerância? Sim, o leite materno é o alimento perfeito para o neném. Então, é o melhor alimento que existe. No inicinho ele é mais fraquinho, né? Parece ser mais fraquinho, mas ele é o melhor que tem, que é o colostro. Então, é como se fosse uma vacina para a criança. Crianças que são amamentadas têm menos doenças, têm menos alergias. E é isso, assim. Muito bem, gente. 2 horas, 1 minutinho aqui. Gabi, eu tenho que te liberar. Obrigado. E semana que vem a gente volta. Vamos ver se a gente volta mais vezes para a gente tratar desses assuntos, fazer tipo um quadro aqui no nosso programa. Você está sempre trazendo essas orientações, vamos amadurecer
essa a gente ideia. fala sobre essa a gente questão fala agora sobre de doença, de intolerância a glúten, que todo mundo acha que né, tem que cortar o glúten, cortar porque a lactose, a vida é... na minha lista de perguntas aqui, mesmo que você tivesse até 4 horas da tarde aqui, a gente não ia esgotar, entendeu? Tá ótimo. Eu queria agradecer o convite e prometo voltar outras vezes para tirar a dúvida de vocês. Que bom. Beleza. Gabriela Santana aqui conosco, gente, muito obrigado, Gabi. Olha o copo aí para ver se não vai entornar. Beleza. Participando aqui conosco, minha amiga Gabriela Santana, né? Agradeço muito, Gabi. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua visita aqui. Semana que vem a gente volta, né, galera? Fica atentos sempre aí ao nosso programa. A gente volta a receber ela aqui assim que ela tiver condições novamente. E muito obrigado. Fica com Deus, vá com Deus. Um abraço, meu amigo César, tudo de bom. Recebemos hoje aqui Gabriela Santana, nutricionista, para tratarmos de alguns assuntos aqui relacionados aí a uma série de questões voltadas à dieta, nutrição, essa coisa toda. E a gente vai no intervalinho comercial e volta já aqui com outros assuntos e outros temas aqui no programa Flávio Azevedo. Atenção, amigo agricultor! Na Treviso Máquinas encontre tudo para produzir com mais rendimento e qualidade. Tratores John Deere de 55 a 520 cavalos com condições especiais. Implementos diversos, peças originais e técnicos especialistas para atendimento no campo. Treviso, soluções para o pequeno e grande produtor. Em Tanguá, 3637-4589. Tratores com 3 anos de garantia na linha 5000 é só na John Deere. E John Deere é na Treviso Máquinas. Sua TV antiga tá ruim e você quer uma nova rapidinho? Como retira rápido Casas Bahia tá na mão. Você compra hoje no site e amanhã mesmo tá na mão para retirar na loja mais próxima. Aproveite! Tem Smart TV 32 com Wi-Fi a partir de 1.299 em até 14 vezes. Sem juros no cartão Casas Bahia. Aproveite seu FGTS. Retira rápido Casas Bahia. Você compra hoje no site e amanhã tá na mão. Rádio Jornal 1340. Nossa voz, sua voz. Sintonia total com Leste Fluminense. Programa Flávio Azevedo. Muito bem, minha gente, seja bem-vindo aqui, programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. É um prazer sempre ter você aqui conosco. Vamos lembrar aqui dos nossos colaboradores do programa Flávio Azevedo, né? Tutores Educação Multidisciplinar, invista no seu futuro. Meu amigo, lembrando para você que lá na Tutores Educação Multidisciplinar tem um intensivão lá, destinado à galera que vai fazer vestibular, vai fazer prova de Enem agora, mês de novembro, né, e tal. E tá aí com aquele ensino médio meio conturbado, faça um reforço, vai lá, dá uma passada lá na Tutores Educação Multidisciplinar, e a Daniela com a sua equipe certamente vai atender muito bem você lá, deixar algumas dicas importantes. Ela está sempre participando conosco aqui do nosso programa, né, trazendo essas dicas, informações. Rua Doutor Francisco de Souza, número 310, no centro de Rio Bonito. Você consegue chegar na Tutores Educação Multidisciplinar, no início da Avenida Epifânio, no centro de Rio Bonito. Baeta Gás, a entrega mais rápida de Rio Bonito para você, 3634-1048. Ligou, pediu, o Henrique entregou, né? Baeta Gás. Um abraço aí para toda a rapaziada lá. Escola Criar, na Mangueirinha, aqui em Rio Bonito, referência em educação na nossa cidade. IBLE, curso de idiomas e profissionalizante lá na Avenida 7 de Maio, número 640. Instituto Flor do Amanhecer, né? Comando lá do meu amigo Dr. Nogueira, né? E recebendo você, dúvidas, informações, telefone 3634-7766, 3634-7766, Instituto Flor do Amanhecer, cravado ali na Serra da Bela Vista, local muito agradável, né? Certamente você vai ganhar muito fazendo uma visita lá. GEM Imóveis, locação, compra, venda, setor jurídico próprio, Rua da Conceição, número 93. GEM Imóveis, um abraço ao meu amigo Gibran e toda a sua equipe. Boteco do Miranda, o antigo Mirasauer, agora é Boteco do Miranda, né, rapaz? E assim, tem lá uma novidade bacana, né? Uma novidade bacana agora lá no Boteco do Miranda, que é no próximo sábado. Está sendo preparada aí uma programação toda especial, viu? Com a rapaziada do grupo Qual Vai Ser, né? Então você se prepare aí, porque a galera do Qual Vai Ser vai estar lá no próximo sábado. O Boteco do Miranda é o antigo Mirasauer, né?
Agora o comando do meu amigo Gustavo Miranda, então Boteco do Miranda, né? É o nome do estabelecimento lá. E eu vou reproduzir aqui rapidamente para você a informação que chega aí do meu amigo Cidinho Dumas, né? Que traz a publicidade para você que está acompanhando a nossa programação do evento que nós teremos lá no Boteco do Miranda, né? Vamos acompanhar aí para você ouvir bem, né? Vamos lá? Joga a mãozinha pra cima, quero Essa é pra você que gosta de pagode. O Boteco do Miranda apresenta sábado, dia 15 de julho, a partir das 21 horas. Grande show ao vivo com o grupo Qual Vai Ser? É você que chegou pra mudar minha vida, coração me falou, vai na fé que combina. Você não pode perder o melhor do samba e do pagode numa noite que vai ser demais. Boteco do Miranda, na rua Doutor Matos 348, no centro de Rio Bonito. Reservas, telefone 2734-5061. Boteco do Miranda, você faz a diferença. Beleza, então tá aí, Boteco do Miranda, né? Um abraço lá pro meu amigo Gustavo, toda a equipe lá, sucesso pra ele, né? Então, sucesso pra rapaziada aí do Boteco do Miranda, né? Que no próximo sábado recebe a moçada lá do grupo Qual Vai Ser, né? O sururu do QVS que acontece por lá. Deixa eu lembrar aqui pra você também da padaria Guimexe, né? O meu amigo Marcelo, abraço pra ele, tudo de bom pro meu amigo Marcelo. Padaria Guimexe, o melhor da confeitaria da padaria pra você aqui em Rio Bonito. Próximo ao Rio Bonito Atlético Clube. Fabinho Lava Jato, né? Meu amigo Fabinho, centro da cidade ali tem o seu Lava Jato, do lado do posto de gasolina, né? E sempre dando um trato especial no carro da rapaziada. Gran Medicina Laboratorial, Avenida 7 de Maio 308 aqui em Rio Bonito, 2734-2548. E deixa eu lembrar para você da Farmácia Dois Irmãos, meu amigo Laerte, grande abraço para ele, sucesso. A Farmácia Dois Irmãos, que agora é Viva Mais, né? E toda repaginada lá e tal, e sobretudo com preços acessíveis e melhores para você que é cliente da Farmácia Dois Irmãos. Então faça uma visita ali em frente à Secretaria de Saúde, né, no centro de Rio Bonito. Está a Farmácia Dois Irmãos agora com a bandeira Viva Mais, né, na Rua Getúlio Vargas, ali em frente à sede da Secretaria de Saúde. Bom, vamos seguindo aqui a nossa programação, né? E a primeira notícia aqui que nós temos para trazer para você que está ligado aí no nosso programa, é sobre a questão da energia elétrica aqui separei essa notícia que é do RJTV, e assim, a gente acabou descobrindo que a pior energia elétrica é do Rio de Janeiro, né? Ela chega o serviço prestado aqui de energia elétrica é muito complicado. Já faço os comentários sobre isso, mas vamos aqui a reportagem que foi produzida pela galera aí da RJTV ontem, né? Eu vou reproduzir essa reportagem para você, nosso amigo que está aí acompanhando a nossa programação. E o estado do Rio uma situação que a gente já há algum tempo sabe como é que é complicado a questão da energia elétrica aqui no nosso estado, nosso quadrado, né? E realmente é muito complicada a coisa por aqui. Vamos acompanhar essa reportagem do RJTV sobre o fornecimento de energia elétrica aqui no nosso estado. E o estado do Rio ganhou um novo título, um título negativo, tá? Pior serviço de energia elétrica do Brasil está aqui no Rio de Janeiro. Conclusão foi feita pelo um estudo da Firjan, Federação das Indústrias do Estado do Rio. E olha, segundo esse estudo, o Rio de Janeiro é o estado que fica mais tempo no escuro. Você já passou um dia inteiro assim, sem luz, às escuras? Nessa hora, o que mais a gente sonha é apertar o botão e ver que a energia voltou. Só que às vezes demora. Se a gente somar as horas que o estado do Rio ficou sem energia no ano passado, dá mais de um dia no escuro.
o estado do Rio de Janeiro ele está praticamente estagnado em relação à qualidade da energia. Se a gente comparar com a média nacional, ele está sempre abaixo. Nesse ano de 2016, o Brasil ficou em torno de 15 horas sem energia, o Rio de Janeiro ficou em torno de 25 horas, ou seja, por um estado que tem uma grande concentração industrial, que quer se desenvolver economicamente, ele precisa avançar em termos de política energética, econômica e também industrial, porque senão nós vamos perder mercado e vamos perder indústria. Para muitas empresas, alguns segundos sem luz representam muitas noites em claro, calculando prejuízo. Essa fábrica de cereais não tem gerador. A produção é de 100 toneladas por dia. E quando uma máquina dessa para... Uma queda de 1 minuto corresponde a pelo menos 500 pacotes que deixaram de ser produzidos. A Firjan quer, com essa pesquisa, propor discussões para melhorar a qualidade do serviço de energia no estado. E isso, tanto para os empresários quanto para os moradores, soa como luz no fim do túnel. A gente que é dona de casa, que necessita da luz para cozinhar, para manter seus alimentos gelados, e muitos deles foram estragados devido à falta de luz. Você sabe, né? Aqui do estado são 2 concessionárias de energia. A Light disse que os dados informados pela Firjan não refletem a realidade da concessionária. A empresa declarou que nos últimos 5 anos o serviço melhorou significativamente. Já a Enel informou que investiu mais de R$1 bilhão em 2015 e 2016. Muito bem, então tá aí a reportagem sobre essa questão da energia elétrica, do fornecimento de energia elétrica, que aqui no nosso estado é pífio, né? E nós não temos aí representatividade política a partir do governador, que é quem dá a concessão para a exploração desse serviço, para defender a população que acaba ficando realmente sem condições muitas vezes de ganhar o seu próprio dinheiro, né? Tem gente que tem fazeres em casa que interferem diretamente no orçamento familiar. É o pessoal que vende um sorvete, o pessoal que vende um picolé, né, tal. A minha amiga costureira, que tem uma encomenda para entregar e tal. E várias pessoas que trabalham em casa, né, e acaba a energia e sem nenhuma resposta, sem nenhuma responsabilidade. E em alguns lugares isso é corriqueiro, né? As medidas que são feitas para se oferecer uma energia melhor à população, as medidas que são provisórias acabam se tornando fixas, né? E um dia eu conversava com um cidadão, que é um funcionário da empresa de energia elétrica, e ele me dizia: Flávio, o problema é que o carro vai lá atender a um chamado e faz uma gambiarra lá, faz um provisório. E aquele provisório acaba ficando fixo, né? Vira um provisório fixo, porque em vez de voltar depois uma equipe para fazer a recuperação, para cuidar tecnicamente daquela linha ali de fornecimento de energia, fica lá aquela gambiarra que a gente fez. Aí na próxima trovoada, na próxima ventania, numa próxima intempérie, a energia vai acabar de novo, porque o que a gente faz é apenas para poder não deixar as pessoas sem energia. E isso acontece em todo o estado do Rio de Janeiro, né? Um próprio funcionário à época da Ampla, né, que hoje é Enel, né, me deu essa explicação. E alguns bairros aqui em Rio Bonito, por exemplo, sofrem com isso. Nós temos histórias aí de localidades que ficaram 72 horas, né, sem energia, 48 horas sem energia. E nenhuma desculpa, nenhum tipo de argumentação, nenhum tipo de providência foi tomada, né? Uma coisa muito complicada e bizarra acontece no estado do Rio de Janeiro em relação a essa questão do fornecimento de energia. Nesse período de inverno, até que é mais tranquilo, né? Nós não temos aí as trovoadas, não temos aí as ventanias, não temos aí as intempéries naturais do período de verão, né? Mas quando chega novembro, dezembro, janeiro, fevereiro até março, com as chuvas e com as intempéries, é muito problemático e é corriqueiro, é comum ficarmos sem energia elétrica por conta... E o problema não é você ficar sem energia elétrica 10 minutos e tal, né? A não ser para a indústria que tem a sua produção afetada, como vimos aí na reportagem. O problema é que nós temos aí bairros que ficam 48 horas, 24 horas, 36 horas sem energia e nenhum tipo de ressarcimento, de desculpa, de esclarecimento é dado àquelas pessoas, né? E
um absurdo que acontece. É bom que a Firjan tenha feito esse estudo, né? E na maior cara de pau as empresas falam que fizeram investimento, mas nós não estamos vendo, sobretudo no interior do estado, né? E dos municípios. O interior que eu estou falando é Braçanã, Catimbau, Rio Seco, Tomascar, né? A galera toda que mora nessa região aí fica muito prejudicada, porque se a Enel, que é a principal empresa fornecedora de energia, já presta serviços muito ruins à população, essas Cercis e Ceraus da vida que tem aí, isso que não vale nada, né? E por isso que há algum tempo eu defendo a questão da energia solar. Nós deveríamos adotar a energia solar, a classe política deveria pensar em mecanismo para estimular as pessoas e facilitar para que as pessoas pudessem colocar energia solar, né? Alguns profissionais, através de suas cooperativas, como aquela cooperativa de médicos, por exemplo, né, Unicred, conseguem parcelar o pagamento do investimento em energia solar, mas é só para médicos e profissionais de saúde que utilizam a Unicred, né, e tal. E outras iniciativas dessa natureza deveriam estar presentes no nosso cotidiano, né? Essa questão da energia é muito complicada. Há muito tempo que a energia tradicional não consegue atender a população. O Sudeste, e sobretudo o Rio de Janeiro, é um estado constantemente banhado pelo sol, e a energia solar por aqui seria um negócio bem bacana e uma iniciativa muito legal, e a gente precisa falar sobre isso. Eu sempre estou discutindo esse tema, né? Ainda é uma tecnologia cara, mas a partir do momento que se começar a utilizar muito ela, o preço certamente vai abaixar, como tudo que acontece, né? E precisamos, né, fazer planejamentos nessa direção. Eu fico vendo aí, por exemplo, prédios públicos, né? A Prefeitura de Rio Bonito, por exemplo, no governo anterior do prefeito Mandiocão, né? Entre os anos de 2005 e 2012, o prefeito, se não me engano, construiu 6 quadras poliesportivas, 6 ou 5 quadras poliesportivas, construiu aquela escola grande ali no início da caixa d'água, e todos esses prédios, na minha opinião, deveriam ter energia solar, todos eles, né? A começar das quadras. As quadras que o Mandiocão fez, elas são pequenas, né? As dimensões são pequenas para você fazer uma competição realmente e tal, para ter um efetivo funcionamento. Aquilo ali acaba sendo só um ponto de lazer comum, não dá para você fazer uma coisa mais profissional, né? E acaba perdendo essa oportunidade. Aquela área coberta da quadra do ginásio poliesportivo, quantas placas fotovoltaicas poderiam ser instaladas ali para fornecer energia, não só para as dependências do espaço público, como também para algumas outras situações que fossem necessárias, né? O próprio prédio da prefeitura aqui em Rio Bonito deveria ter essa tecnologia da energia solar. De vez em quando eu vejo aí a prefeitura brigando com a Ampla, né, à época, né? Eu lembro que por vezes eu fiz essa matéria, a Ampla indo cortar a luz da prefeitura, né, interrompeu o fornecimento de energia porque as contas não pagou, aquela coisa toda. Então por que não instala energia solar, né? É caro para mim e para você fazer investimento disso, mas para um município que tem um orçamento de cerca de 200 milhões ano, não é caro você instalar em pontos estratégicos a energia solar. Fica essa proposta aqui para a galera que governa a nossa cidade. Pena que governam muito mal governado, né? Governam de acordo com governam de orelhada, como digo, né? E não planejando, pensando o futuro como nós achávamos que deveria ser. Mas também a população, boa parte dos que votam não estão interessados nesse tipo de governante. O cara gosta muito de quem distribui dinheiro, boquinha, etc, etc, etc. Bom, vamos lá, vamos seguir em frente aqui. Na volta aqui do intervalo comercial, vamos falar sobre a reforma trabalhista, né? Que foi uma vergonha ontem lá no Senado, né? E mais algumas outras questões que transitam ao entorno desse tema reforma trabalhista. Eu gostaria de comentar também com os amigos. Chego no intervalinho comercial e volto já para tratarmos desse tema. Antes de eu ir lá, deixa eu lembrar para o amigo que está me ouvindo aí que hoje em Parque Andréa, na sede da Associação de Moradores, nós teremos a reunião mensal do Conselho Comunitário de Segurança. Então, galera do 2º Distrito, você que é de Boa Esperança, da área aí,
está com problemas em relação à segurança, aumento da violência, tem sugestão, tem crítica, tem dúvidas a tirar, a partir de 7h30 da noite, hoje, lá no Parque Andréa, Conselho Comunitário de Segurança. Não adianta a gente ficar só reclamando nas mídias sociais, no banco da praça e na fila do açougue, né? É importante participar desses fóruns e levar lá nossas ideias e críticas e sugestões. É importante participar, não basta só reclamar. Vamos ao intervalinho, a gente volta já já. Atenção, amigo agricultor! Na Treviso Máquinas encontre tudo para produzir com mais rendimento e qualidade. Tratores John Deere de 55 a 520 cavalos com condições especiais. Implementos diversos, peças originais e técnicos especialistas para atendimento no campo. Treviso, soluções para o pequeno e grande produtor. Em Tanguá, 3637-4589. Tratores com 3 anos de garantia na linha 5000 é só na John Deere. E John Deere é na Treviso Máquinas. Programa Flávio Azevedo. Muito bem, minha gente, seja bem-vindo aí, programa Flávio Azevedo. Lembrando para você aqui dos nossos colaboradores do programa Flávio Azevedo, né? Tutores Educação Multidisciplinar, meu amigo Ronaldo Oliveira Augusto, participando aqui também, rapaz, deixando aqui o seu alô aqui no nosso papo aqui, né? Acompanhando nosso programa via Facebook. Você também, meu amigo, pode passar por aqui, deixar o seu comentário. Estamos ao vivo pela minha página no Facebook, aqui com as imagens do estúdio. Um beijo para minha tia Darcy, né, que disse que está lá nos ouvindo, nos acompanhando lá na Serra do Sambê. Aproveito para mandar um abraço também para o Wilton, para a Nadir, para minha mãe lá na Serra do Sambê, né, toda a moçada aí que está sempre nos acompanhando. Minha amiga Maria, lá na Serra do Sambê, beijo para ela, grande abraço, está sempre participando conosco aqui também, né. Vamos aos nossos anunciantes aqui: Tutores Educação Multidisciplinar, Baeta Gás, Escola Criar, Ibli Curso de Idiomas, Instituto Flor do Amanhecer, GEM Imóveis, Boteco do Miranda, Padaria Guimexe, Fabinho Lava Jato, Gran Medicina Laboratorial e Farmácia Dois Irmãos, nossos colaboradores e amigos aqui do programa Flávio Azevedo. E meu amigo Ronaldo Augusto dizendo que vai estar presente lá na reunião do Conselho Comunitário de Segurança, né? Às vezes as reuniões desculpem, às vezes a reunião do Conselho de Segurança acontece na terça-feira, e terça-feira é dia de treino aí da galera do kickbox, né, Ronaldo? E hoje é quarta-feira, o Ronaldo está de folga, ele vai estar lá presente. Abraço, Ronaldo, a gente se vê por lá na reunião do Conselho Comunitário de Segurança. Bom, vamos falar aqui aos amigos que estão acompanhando o nosso programa da reforma da Previdência, não, da reforma trabalhista, né, que foi aprovada ontem no Senado, já tinha passado pela Câmara dos Deputados, e eu trouxe aqui uma reportagem da Globo News ontem, que foi ao ar ontem no Jornal das 10, falando sobre essa questão da aprovação da reforma trabalhista, né? Foi uma confusão desgraçada lá, desligaram a luz e tal, as senadoras sentaram no lugar na mesa diretora para não deixar acontecer a reunião. E aí ontem eu estava ouvindo já numa outra emissora esse assunto, e a informação é que as senadoras sentaram lá e não foram os senadores da oposição, porque a segurança não ia ser muito truculenta com as meninas, né? E elas sentaram assim, e ficou o dia todo aquela confusão danada, desligaram o ar-condicionado do Senado e tal. E vamos aqui acompanhar a reportagem da Globo News para ver como que ficou essa situação toda. Uma vergonha para o nosso país, né? E já, depois da reportagem, a gente trata da questão da reforma trabalhista. Vamos acompanhar aí essa reportagem da Globo News, que foi ao ar ontem no Jornal das 10, né? Vamos lá. Noite. O Senado aprovou agora à noite o texto base da reforma trabalhista. Mas o que marcou mesmo a sessão foi o tumulto causado por senadoras contrárias à proposta, que ocuparam a mesa do plenário para tentar impedir a votação. Vamos a São Paulo falar com a Natuza Neri. Oi, Natuza, boa noite. Bom, com seu lugar tomado, o presidente da casa, o Eunício Oliveira, mandou desligar as luzes e os microfones. Pois é, Doni, boa noite. Até o Eunício Oliveira conseguir abrir a votação, foram mais de 6 horas de impasses com a oposição. A reforma trabalhista está entre as prioridades do governo Michel Temer em sinalização ao mercado financeiro. O texto foi aprovado, mas houve votos contrários, até mesmo na base de Temer.
Como a proposta não sofreu modificações em relação ao que já tinha passado pela Câmara, agora só falta a sanção presidencial. O presidente do Senado foi impedido por 4 senadoras de assumir seu lugar na mesa do plenário do Senado. Fátima Bezerra, Gleice Hoffmann, Regina Souza, do PT, além de Vanessa Graziotin, do PCdoB. Contrárias à reforma trabalhista, elas permaneceram nas cadeiras. Eunice Oliveira insistiu. Fátima ameaçou levantar, mas Gleice Hoffmann convenceu a colega a ficar. De pé, Eunice pegou o microfone que estava com Fátima e suspendeu a sessão. Está encerrada a sessão e não tem som enquanto não sentar a presença da mesa. Em seguida, a luz do plenário foi cortada, mas as senadoras de oposição continuaram na mesa do plenário do Senado. Lídice da Mata, do PSB, se juntou às senadoras, que almoçaram ali mesmo. A oposição queria mudar pontos como o que regulamenta o trabalho de mulheres gestantes em lugares insalubres. A senadora Fátima Bezerra disse que elas continuariam ali até que houvesse um acordo. Foi a única alternativa que nos restou para a gente lutar contra a aprovação de uma proposta de reforma trabalhista que nós consideramos nefasta para a vida de milhões de trabalhadores e trabalhadoras. Uma reforma trabalhista, por exemplo, que vai permitir que a mulher grávida trabalhe em local insalubre. A atitude das senadoras foi condenada pelo presidente e por colegas de vários partidos. Nem a ditadura militar ousou ocupar a mesa do Congresso Nacional. Isso não existe no regime democrático. Eu vou fazer um apelo. Se esse apelo não for atendido, eu vou fazer a reunião em alguma dependência dessa casa, mas não ficará sem reunião. O protesto não se faz dessa forma. O protesto você faz com manifestações dentro da regra democrática, com respeito às opiniões contrárias, mas não num ato de força, num ato de violência, inclusive numa postura machista das mulheres de ocuparem a mesa diretora, fazerem inclusive refeição na mesa. Eu jamais imaginei, eu acho que muitos podiam imaginar, que uma cena como essa pudesse ser vista no Senado Federal. Não é assim que se faz política, não é assim que se tira o Brasil da crise. Eu acho que isso é um verdadeiro vexame para o parlamento brasileiro. Nunca aconteceu isso, um desrespeito total aos que estão aqui e que exercem o seu mandato democraticamente. Afinal de contas, o que é que nós estamos querendo? Votar. Votar é a maior arma da democracia. Então isso é uma vergonha para o parlamento brasileiro. Pouco depois das 6 da tarde, Eunice voltou ao plenário. De pé e com outro microfone, anunciou que daria mais um tempo para a situação ser resolvida. Eu vou dar 20 minutos para esse entendimento, se não tiver, eu reabro aqui os trabalhos e vou exigir os trabalhos em qualquer circunstância. Ele deixou o plenário debaixo de gritaria e mais tumulto. A reforma trabalhista dá força de lei a acordos entre trabalhadores e patrões, respeitando os direitos assegurados pela Constituição, como FGTS e 13º. Permite que férias possam ser divididas em até 3 períodos. Acaba com a obrigatoriedade da contribuição sindical, equivalente a 1 dia de salário do trabalhador. Permite que intervalo de almoço possa ser reduzido para 30 minutos, diminuindo a jornada mediante a negociação coletiva. E inclui a jornada intermitente, o trabalho em dias alternados e por algumas horas, como de trabalhadores de bares ou eventos. Quando voltou ao plenário, Eunice se sentou em outra cadeira e colocou o projeto em votação. Só depois de 6 horas, o presidente do Senado conseguiu ocupar o seu lugar na mesa do plenário do Senado. E antes das 8 horas da noite, o texto base da reforma foi aprovado. 50 senadores a favor, 26 contra. O senador José Medeiros, com o apoio de outros senadores, entrou com uma denúncia no Conselho de Ética por quebra de decoro parlamentar contra as senadoras que impediram a sessão desta terça-feira. Agora, o presidente do Conselho tem 5 dias úteis para decidir se dá ou não prosseguimento ao pedido. Bom, nós ouvimos a opinião de alguns economistas sobre as mudanças propostas na reforma trabalhista. Eu tenho uma avaliação muito boa desse projeto. Acho que uma coisa muito importante que precisa ficar muito claro é que essa reforma não revoga a CLT.
ela não revoga nenhum direito dos trabalhadores. Ela só abre a possibilidade de melhor aproveitar os direitos que existem na CLT. Esse projeto, ele cria novas formas de contratação e essas formas, elas já existem hoje. Por exemplo, o trabalho intermitente já existe hoje, que são pessoas que trabalham determinados dias da semana, não é? Mas eles trabalham na informalidade, porque não há jeito de fazer um contrato assinado com todas as proteções. Essa reforma vai trazer essa nova modalidade de contratação de forma legal. A mesma coisa com o trabalho em tempo parcial. Ela vai legalizar essa modalidade. Há muitos idosos, estudantes, mulheres que até buscam alternativas de trabalho como essas que eu acabei de dizer. Muito bem, então tá aí a reportagem que foi ao ar ontem pela Globo News, né, no Jornal das 10, sobre a questão da reforma trabalhista, né? E assim, gente, que bagunça, né, cara, lá no Senado, que coisa terrível, né, que coisa feia, né? As quatro, eu acho histéricas essas, sobretudo a Gleisi Hoffmann e a Vanessa Gradiottini, acho histéricas essas meninas, a Fátima Bezerra, que é oposição, mas eu acho ela mais tranquila, mais cordada, né? Mas a Gleisi Hoffmann e a Vanessa Gradiottini, eu acho extremamente histéricas essas duas representantes, uma do Paraná e a outra do norte do país, né? Não lembro bem aqui, mas são duas malas sem alças, na minha opinião, essas duas senhoras. Nada contra as mulheres, né? Não é nada disso, antes que daqui a pouco apareça um pastel aí dizendo que eu estou sendo machista nas minhas colocações, mas assim como eu acho também o Lindenberg Farias extremamente histérico, né? E não é menina, é homem, né? Bom, pelo menos não temos notícias de que seja menina, né? E é extremamente histérico, encrenqueiro, né, e tal, lá no parlamento, é um sujeito problemático e é representante aqui do Rio de Janeiro, mais um, né, para o nosso horror. E assim, uma vergonha o que nós vimos acontecendo lá Ih, rapaz, que beleza, hein? O presente que chega aqui do meu... Presente que chega aqui tá sabendo da nova, não? Presente que chega aqui do meu amigo Eurivaldo Silva aqui. Qual é a novidade? Condenação do Lula. Como é que é? Saiu agora. É mesmo? Ih, rapaz, daqui a pouco eu olho isso aqui. O Moro acabou de condenar 9 anos e 6 meses. E o nosso amigo Eurivaldo Silva trazendo notícia aqui de primeira mão, né? Tô ligado aqui na internet, mas não acompanhei não a condenação do Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos aqui pesquisar, já a gente traz essa informação aqui para os amigos, né? Eurivaldo trouxe até aqui para mim um bombom para comemorar aqui a condenação do Lula. Mas então, gente, sobre a reforma trabalhista, eu gostaria de deixar uma outra coisa clara aqui. Nenhuma dessas pessoas que estão aí, né, vamos lá, reforma trabalhista, nenhuma das pessoas que estão aí gritando contra a reforma trabalhista, sobretudo essa galera aí ligada a PT e partidos de esquerda, estão preocupados com o trabalhador, estão preocupados com o brasileiro que pode ser prejudicado com as reformas. Na verdade, o que os caras estão batalhando e representando é contra a falta do imposto sindical, né? A retirada do imposto sindical. Não vai ser mais obrigatório você ser descontado uma vez por ano naquele tal daquele imposto sindical. E ontem, por exemplo, a Gleisi Hoffmann chegou a ligar para lideranças sindicais, enquanto ela estava sentadinha lá na mesa diretora do Senado, no meio dessa confusão toda aí, a Gleisi ligou para sindicalistas importantes aí de sindicatos grandes do país, perguntando o que fazer, como é que ia ser e tal. Literalmente ela estava ali sendo teleguiada, né, por quem estava fora do Senado. Então a preocupação de boa parte dessa galera aí não é com o brasileiro, não é com o trabalhador, e sim com a questão do imposto sindical, e você não tendo mais a obrigatoriedade de ter a cobrança do imposto sindical, isso acaba enfraquecendo os sindicatos na forma como eles funcionam hoje. E como os sindicatos funcionam hoje, né? Fábricas de desocupados, né? Nós temos aí um monte de gente que entra em sindicato para ficar à toa, que entra em sindicato para não trabalhar, que através disso aí não podem ser demitidos, etc, etc, etc. Eu sou defensor dos sindicatos, acho que nós precisamos ter
todos os mecanismos de representação dos trabalhadores, dos profissionais, precisam ser respeitados, precisam ser apoiados, mas que nós temos um volume grande de gente desocupada, preguiçosa e oportunista dentro dos sindicatos. O amigo não tenha dúvida disso. Eu, antes de ser jornalista, eu sou técnico de enfermagem, né? Fui sindicalizado obrigatoriamente, né? O tal do desconto anual, que acontecia no mês de abril, se não me engano. Descontam, não lembro se era 10%, 9%, alguma coisa assim, que descontavam sempre, acho que no mês de abril, do salário dos profissionais de saúde, né? E o nosso sindicato era uma boa porcaria, o tal do Sindicato dos Profissionais de Saúde de Niterói, que era o que respondia pelos trabalhadores aqui de Rio Bonito. Olha, nunca gostei daquele sindicato, nunca me simpatizei com a galera que comandava ali e sempre achei muito suspeita as ações, os atos, a postura, a condução daquela galera lá, né? E eu falo aqui como alguém que trabalhou durante 15 anos na área de enfermagem, e eu nunca me senti representado pelo sindicato da minha categoria, não gostava, não agiam de acordo como eu achava que tinha que ser, e Brasil afora é assim. Essa lógica de sindicato é um grande esquema que alguém inventou para ganhar dinheiro, né? Eu penso que nós precisamos dos sindicatos, né? Precisamos das representatividades de classe, da categoria, mas nós temos uma infinidade de picaretas, vagabundos e oportunistas entranhados nos sindicatos, assim como acontece com a política, né? Assim como na política. A gente precisa da política, cara. A organização da nossa sociedade é extremamente importante. Mas assim como nós temos na política uma infinidade de maus brasileiros entranhados e enfiados ali, nos sindicatos acontece a mesma coisa. Uma série de picaretas preguiçosos, oportunistas, né, que estão entranhados nas forças sindicais e que não estão pensando nunca no bem-estar do trabalhador, no bem-estar da classe trabalhista, e sim em se locupletar, em ficar de bobeira, em ficar ganhando sem trabalhar, e etc, etc, etc. Isso precisa ser revisto, né? Os sindicatos precisam ser revistos, porque acabou sendo os sindicatos Brasil afora, não todos, e não estou falando de todos os sindicalistas, mas Brasil afora, os sindicatos, eles são abrigo de pelegos preguiçosos, desajustados e encrenqueiros de plantão, né? Isso fica muito nítido, né? Desculpa, mas a gente tem que ser claro, né? Poucos direitos, na minha opinião, estão sendo violados aí nessa reforma trabalhista. Eu só discordo. Uma das coisas que eu acho mais berrantes e acho que devia ser revista é essa questão das grávidas, né? Das mulheres grávidas trabalhar em área insalubre e tal. Acho isso muito complicado, muito problemático, né? Depois eu gostaria de lembrar que toda e qualquer reforma, amanhã, depois que ela estiver vigorando, já precisa ser reformada de novo, porque a sociedade é viva, né? As coisas mudam, né? Toda e qualquer reforma você implantou hoje, amanhã precisa mudar de novo, né? Ou seja, se está sendo aprovada a reforma trabalhista, que já está se arrastando há algum tempo por aí, eu não tenho dúvida que outras reformas dessa que está sendo implantada, criada aí agora, precisarão ser reformadas também, né? Nós estamos vivos, né? E graças a Deus estamos evoluindo. Então, essas reformas, elas precisam ir acontecendo gradativamente. Não é dizer que nunca mais você vai voltar ao assunto. Então, vamos aprovar do jeito que está, e a partir de amanhã a gente começa a brigar para reformar de novo, né, os pontos que ficaram nebulosos, não incompreendidos, etc, etc, etc. É mais ou menos isso. E essa galera que estava lá, sentada no Senado, tentando interromper a reunião, me desculpem, mas na minha opinião, são atrapalhos que não estão lá preocupados com a classe trabalhista e com o trabalhador, e sim com seus interesses pessoais e, sobretudo, com os sindicalistas malas sem alça que atravancam o crescimento do nosso país e que não representam nada, o trabalhador e a classe trabalhista, e sim interesses escusos, que nós sabemos quais são e estão aí na mídia para todo mundo ver o que anda acontecendo. Bom, deixa eu ir no intervalinho comercial de novo aqui e volto para falarmos
de mais um outro tema interessante, né? A questão da guerra de torcidas, né? Temos uma reportagem aqui bacana também sobre isso. Vou falar daqui a pouco mais sobre o Sérgio Cabral também, que precisamos falar dele, né? E eu volto já já. Vamos lá, vamos tocando o barco aqui. Conecte Internet, sua melhor conexão. Conecte planos ilimitados, estrutura em fibra ótica, velocidade total. Chega de cai-cai, venha pra Connect, você vai gostar. Ligue 21 2747 2116. 21 2747 2116. Connect Internet, sua melhor conexão. A sua sintonia no Oeste Fluminense é 1340 AM. Rádio Jornal, cada vez mais perto de você. Rádio Jornal 1340. Nossa voz, sua voz. Sintonia total com o Leste Fluminense. Programa Flávio Azevedo. Muito bem, minha gente, estamos aqui de volta, programa Flávio Azevedo, Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, né? Deixa eu lembrar aqui dos nossos colaboradores do programa Flávio Azevedo. Farmácia Dois Irmãos, que agora é Viva Mais, lá no centro de Rio Bonito, ali em frente à Secretaria de Saúde. Gran Medicina Laboratorial, Fabinho Lava Jato, Padaria Guimexe, o melhor da confeitaria e da padaria para você. Próximo ali o Rio Bonito Atlético Clube, Boteco do Miranda, que nesse fim de semana vai contar com a apresentação da rapaziada do Qual Vai Ser, grupo Qual Vai Ser é a grande atração, né? Desse fim de semana, no sábado. Gen Imóveis, né? Locação, compra, venda, setor jurídico próprio. Instituto Flor do Amanhecer, que é comandado lá pelo meu amigo Dr. Nogueira, ali na Bela Vista, 3634-7766. Ibli Curso de Idiomas, lá na Avenida 7 de Maio, número 640. Escola Criar, na Mangueirinha, aqui em Rio Bonito, referência em educação na nossa cidade. Baeta Gás, a entrega mais rápida e eficiente de Rio Bonito. Ligou, pediu, Baeta, pô, chegou, entregou. É isso aí. O telefone é 3634-1048, 3634-1048, né? Ligou, pediu, entregou. Tutores Educação Multidisciplinar, invista no seu futuro lá com a Tutores Educação Multidisciplinar. Não se lembre, não se esqueça, né? Não se esqueça. Vagas limitadas para o intensivão, né? O curso intensivão lá aos sábados, né? Para a galera que vai fazer vestibular, a prova do Enem e tal. Ligue 3634-0809, 3634-0809, né? Tutores Educação Multidisciplinar, e busque lá informações sobre o assunto. Bom, gente, deixa eu seguir aqui. No último fim de semana, nós, tá ali no G1, o G1 tá dizendo aqui, ó: Moro condena Lula a 9 anos e meio de prisão. Ih, rapaz, saiu, hein? Mas já a gente fala disso, né? No último fim de semana nós tivemos aquela confusão entre Vasco e Flamengo, aliás, entre Vasco e Flamengo não, entre torcedores do Vasco, né? Na partida Vasco e Flamengo que aconteceu em São Januário, né? E ontem nós tivemos também no Jornal das 10 da Globo News uma reportagem sobre esse assunto, que eu gostaria de reproduzir para os amigos que estão acompanhando aí o programa Flávio Azevedo, né? Falando sobre um cidadão, um marginal que está preso, né? No mês de fevereiro nós tivemos um jogo onde um torcedor do Botafogo foi morto, né? Foi assassinado com socos, chutes e pontapés e ainda espetado com espeto de churrasco, né, cara? E assim, muito sério isso. Tem alguns marginais que estão presos, né? E a reportagem é exatamente para você que às vezes acha que é um exagero prender esses vagabundos, né? Tirar de circulação esses marginais, né? Porque quando você fala em torcedor, você acha que tem gente de bem, gente decente ali. Não. Entre os torcedores nós temos uma série de marginais, vagabundos, pilantras, né? Que não devem estar no convívio social, devem estar trancafiados ou desaparecer de alguma maneira do mundo dos vivos, né? Porque mesmo sendo punidos, os caras continuam aprontando todas, né? E essa reportagem da Globo News mostra o nível, né? E o grau de periculosidade desses marginais, e esse que está preso sobretudo, mensagens de WhatsApp que o cara manda para seus companheiros de torcida organizada foram
reproduzidas nessa reportagem. Você que está me acompanhando, preste atenção na gravidade do assunto, né? Vamos acompanhar aqui. Olha só. Gravações conseguidas com exclusividade pela Globo News mostram que um homem preso pela morte de um torcedor do Botafogo continua planejando confrontos entre torcidas, mesmo dentro da cadeia. Sábado é o dia do confronto, dia do caô, mano. Prepara a armadeira, barra de ferro pra cima deles. A gravação foi feita dentro dessa cadeia, na Baixada Fluminense. O homem que dá as ordens e planeja uma briga de torcidas é Vitor Portêncio da Silva, conhecido como Gringo. Ele está preso há mais de 3 meses, acusado de participação no assassinato brutal de um torcedor do Botafogo. Diego Silva dos Santos, de 28 anos, foi espancado e morto a golpes de espeto de churrasco em fevereiro, do lado de fora do Engenhão, no Rio. Eu só estava na briga, mas eu não matei ninguém. A Globo News teve acesso com exclusividade aos áudios gravados pelo detento. Esses áudios foram enviados para um grupo de WhatsApp de uma torcida organizada do Flamengo. Ai, que saudade de montar aquelas estratégias lindas na rua. Que isso, acordar às 4 horas da manhã, convocar a tropa. As gravações foram feitas na semana passada, antes do jogo entre Vasco e Flamengo. A partida terminou em confusão e quebra-quebra dentro e fora do estádio de São Januário. Um torcedor morreu com um tiro no peito. De dentro da prisão, antes do jogo, Gringo mandou recados para os companheiros da torcida. Pedido do Gringo, é porrada neles, hein? Vamos pra cima, hein? Vamos unir, é pra cima. Botar aquele carro 5 horas da manhã, já arrebentar logo quando for comprar café da manhã, igual a gente sempre fazia, mano. As investigações da polícia mostram que Gringo participou diretamente do assassinato do torcedor rival. 5 meses depois do crime, ele lembra do episódio com orgulho e frieza. Não mostra arrependimento nem preocupação. Ele teve uma participação direta na morte do Diego, uma vez que ele foi um dos líderes daquele bando que atacou a vítima e socou a vítima diversas vezes, com ela já caída no chão, facilitando com que o outro investigado, o Rogério, espetasse aproximadamente com 5 golpes de espeto de churrasco no peito. Posteriormente, o Vitor, após agredir a vítima com diversos socos no rosto, ele subtraiu a camisa da vítima como uma espécie de troféu. Gringo e outros 7 integrantes da torcida jovem do Flamengo foram denunciados pelo Ministério Público pelo assassinato do torcedor do Botafogo. Depois de ouvir os áudios, a promotoria deve pedir a transferência de Gringo para o presídio de segurança máxima. Talvez até um regime disciplinar diferenciado dentro de Bangu 1. 2 acusados ainda estão foragidos. O presidente da torcida jovem do Flamengo, Wallace Costa Mota, o Tabajara, e o vice-presidente da organizada, Rafael Mádio Afonso, o Rato. Mesmo com um mandado de prisão expedido pela Justiça, os 2 parecem levar uma vida normal. A Globo News teve acesso, em primeira mão, a vídeos gravados depois do jogo entre Flamengo e Vasco. As imagens mostram Tabajara e Rato, com camisas da torcida organizada, participando de uma discussão num bar, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro disse que fez vistorias na cadeia onde está preso Vitor Portêncio da Silva, o Gringo, mas afirmou que nada foi encontrado com ele. Informou ainda que vai abrir uma sindicância para investigar os fatos. Nós não conseguimos contato com a defesa de Vitor Portêncio da Silva. Muito bem, não tem defesa, né, cara? O que a gente percebe é que não existe defesa para isso. Não precisa ouvir defesa de ninguém aí, ô Doni Denucci, né, que é o apresentador do Jornal das 10 da Globo News. Não precisa ouvir defesa. Nós temos imagens, o cara está preso, vagabundo, marginal, safado, né? Empobrecendo um dos ativos mais importantes do nosso país, que é o futebol, né? Então esse tipo de gente não tem defesa. Não precisa escutar a defesa do cara. Tá bom, vai defender lá juridicamente. Agora, nas nossas reportagens, não precisa mostrar a defesa desse cara. Comprovadamente, a gente já sabe que é ladrão, safado, picareta, vagabundo. Isso é marginal, né? Por acaso está infiltrado em torcidas organizadas, né, que já deveriam ter sido desaparecido do cenário há muito tempo. Em São Paulo acabou-se com algumas torcidas organizadas, né, e tal, né, mas tem que acabar de vez, né? Se enxergar com característica de organização, um monte de gente junto e tal, uniformizado, acaba com esse negócio. Acaba com esse papo de torcida organizada, porque isso é um dos atrasos de vida, né? E aí eu vou deixar uma coisa bem clara aqui. Quem mantém a torcida organizada são as próprias diretorias de clube. Porque esses caras que se chamam de tropa, você viu aí o cara no WhatsApp dele,
ele dizendo que saudade de acordar cedo e preparar a tropa. Essa tropa também defende membros de diretorias e pessoas que querem estar no comando dos clubes de futebol do nosso país. Por isso que os caras se mantêm lá. Só por causa disso, né? Então, o que mantém, quem faz lobby para torcedor, para a torcida organizada, uniformizada, será que desgraça que for, é a própria diretoria dos clubes de futebol, né? Então, diretorias de clubes de futebol deveriam ser investigados, penalizados e presos também, porque eles são os grandes responsáveis por você ter esse tipo de gente infiltrado dentro das torcidas, né? E com isso, as pessoas de bem, as pessoas decentes, não conseguem ir a um estádio de futebol, né? Você fica com medo de ir, de levar uma criança, levar alguém de idade, né? Um lazer tão bacana que é ir a um estádio, acompanhar uma partida de futebol, o time do seu coração, essa coisa toda. Você acaba se abstendo desse tipo de lazer, né? De programação que você poderia fazer em família, né? E tal. Você acaba não indo lá por conta desses marginais que estão infiltrados dentro da torcida organizada. Simples assim, não tem aí rodeios e tal para se falar, são bandidos que deveriam estar banidos do meio da sociedade e, sobretudo, do meio da prática esportiva, né? Que esse tipo de gente não precisa estar conosco, você tem que estar trancafiado, enfurnado, enfiado em algum canto, sem ter contato com ninguém. Simplesmente essa é a lógica, né? Isso para nós não pensarmos aí em situações mais drásticas, né, em relação a esses personagens. Bom, vamos aqui, seguindo em frente aqui, vamos fazer o seguinte, vamos falar dos nossos aniversariantes desse dia 12, né? Nossos amigos aniversariantes aí, que estão completando hoje mais um ano de vida. Vamos falar deles aí. Beleza, né? Hoje completa mais um ano de vida. Minha amiga, minha companheira aí de comunicação, jornalista, minha amiga Paula Brito, completa hoje mais um ano de vida. Kelly Cardoso também completando mais um ano de vida hoje. Ana Carmen Fonseca, né? Um abraço aí para nossa amiga Ana Carmen. Miguel Cardoso completando hoje mais um ano de vida. Minha amiga Jennifer Maciel, abraço para ela, tudo de bom, né? A Rosângela Zósimo, né? Minha amiga Rosângela, trabalhamos juntos lá no Hospital da Civargas, ela continua lá, né, e tal. Abraço para Rosângela. Rogério Matos, né? Grande Rogério Matos, músico Rogério Matos, um abraço para ele. Thaís Quintanilha, né? Sucesso aí para Thaís. O meu amigo Marcos Antunes da Costa, né? Grande Marcão, foi companheiro também na época da área de saúde no Hospital da Civargas, trabalhamos juntos, né? Hoje ele já não está mais na enfermagem, atua na área de biologia, né? E eu também não estou mais na enfermagem, acabei me tornando jornalista, né? Mas a esses nossos amigos aí que estão hoje completando mais um ano de vida, um grande abraço, um beijo no coração, muitos anos de vida, e que o Papai do Céu continue abençoando ricamente a cada um. Mais uma informação aqui, pessoal, hoje é dia 12 de julho, e vamos lembrar para você que até o próximo dia 21 de julho, né, segue acontecendo a vacinação contra o HPV, né? Que tem como público-alvo os adolescentes, né? A Secretaria Municipal de Rio Bonito, né? A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Bonito e as demais secretarias municipais estão vacinando, né? Aqui em Rio Bonito especificamente, a vacinação acontece lá no ambulatório Loyola e em postos de saúde, né? A campanha se estende até 21 de julho. E vale destacar que inicialmente a imunização era direcionada a meninas de 9 a 14 anos, né, mas foi ampliada também para meninos de 11 a 14 anos, a vacinação contra HPV, né, é importante isso. Deixa eu lembrar para os amigos aqui também, a minha amiga Margarida Santos Muniz, lembrando aqui que o bandido, né, da situação dos torcedores que nós estávamos comentando aqui agora há pouco, comandando os esquemas de dentro da cadeia. E aí, Margarida, olha só, o gringo aí comanda as torcidas organizadas dentro da cadeia.
O Fernandinho Beiramar continua comandando o tráfico nas favelas dentro da cadeia. O Eduardo Cunha e o Sérgio Cabral continuam dando as cartas no meio político de dentro da cadeia. Então, assim, algo precisa ser revisto nessa lógica do sistema penitenciário brasileiro, né? Tem alguma coisa errada. Quem acha que isso é normal, não deve ser normal, né? Porque é impossível que essas coisas... O cara está dentro da cadeia e continua mandando WhatsApp para os amigos, né? O Eduardo Cunha está preso e continua comandando as ações na Câmara de Deputados, né? O Cabral também preso e continua recebendo as propinas, né? E todo mundo respeitando esse cara. O Fernandinho Beiramar está lá no Deus me livre e continua comandando o tráfico nas favelas do Rio de Janeiro. Vai entender esse troço. Alguma coisa está errada, está esquisita aí, né? Tem um recado aqui que chega para mim, que eu não posso deixar de comunicar, né, para os amigos aí de Tanguá. Alô, moradores de Tanguá. A rapaziada da Connect está deixando aqui uma informação de que houve roubo nos cabos de fibra ótica, né? Eu não sei para que rouba um cabo de fibra ótica, né? Sinceramente, não sei onde que o cara enfia esse troço depois que ele rouba. Eu não vejo utilidade alguma, né, e tal. E aí, por conta dessa questão dos roubos nos cabos de fibra ótica, houve aí algum problema no fornecimento para determinados lugares na cidade de Tanguá ontem, né? E as equipes estavam na rua, recuperando, colocando os novos cabos e tal, e aí a moçada da Connect pedindo desculpas aí aos usuários, né, pelo transtorno, mas porque aconteceu aí o roubo de fibra ótica, dos cabos de fibra ótica aí da empresa Connect, né? Deixando aqui esse recado aqui para os amigos que estão aí acompanhando o programa Flávio Azevedo. Relembrando para você que está nos acompanhando que hoje, em Boa Esperança, em Parque André, especificamente na Associação de Moradores, nós teremos reunião do Conselho Comunitário de Segurança a partir das 19h30, né? Galera que está preocupada aí com a insegurança, né, com os assaltos, com os roubos aqui em Rio Bonito, é o lugar de estarmos lá apertando as autoridades sobre esse assunto, né? E eu gostaria de trazer uma notícia que hoje um consultório médico de Rio Bonito, os atendentes chegarem pela manhã e abrir o escritório, perceberam que durante a madrugada o estabelecimento foi visitado por ladrões, né? Levaram, parece que, a televisão da recepção e tal, alguma coisa assim, entraram de madrugada no consultório e levaram lá algumas coisas e tal. Preocupante, né? A ação dos marginais aqui na nossa cidade continua, né? E assim, providências efetivas para combater isso aí, nós não vemos, né? Vejo muita gente reclamando da polícia, cadê a polícia, que não sei o que, mas o combate efetivo a essa situação não parte apenas de força ostensiva de policiamento na rua. É preciso ter inteligência, é preciso ter uma pactuação aí da sociedade com as autoridades, né, para que determinadas situações que são toleradas pela sociedade não sejam mais toleradas, né? E aí sim, aí estaríamos começando a combater efetivamente a insegurança e a violência que atinge a nossa região, né? Porque por vezes nós somos coniventes ou omissos ao tratar desse assunto, né? Então vamos olhar para o nosso umbigo aí e perceber o que nós podemos fazer ao se tratar do assunto insegurança, que é um tema uma situação que tem nos incomodado bastante, né? Mas não nos faz nos movimentarmos no sentido de contribuirmos, né? Fazemos a nossa parte em relação a esse tema. Lembrando ainda que no próximo dia 20, mais um informe aqui, próximo dia 20 de junho, nós teremos, 20 de julho, desculpem, próximo dia 20 desse mês, nós teremos a Conferência Municipal da Assistência Social, tá, pessoal? A partir de 10 horas da manhã, não sei se já tem algum lugar revelado, estou acompanhando as notícias oficiais aqui da Prefeitura, né? Não sei se já temos algum local específico, mas esse a informação que eu tenho num primeiro momento, né? Que no dia 20 de julho teremos essa conferência. O local a gente vai noticiar assim que eu tiver conhecimento, a gente vai trazer essa informação, né? Vamos agora reproduzir para os amigos aqui que estão nos acompanhando, prestigiando aí a nossa programação, né? A notícia aí da condenação deferida pelo juiz Sérgio Moro
contra o ex-presidente Lula, né? Vamos acompanhar aí esse tema, trazer essa informação. Tem uma última informação, né? O juiz Sérgio Moro divulgou agora há pouco a sentença do ex-presidente Lula em um dos processos que ele é réu na Operação Lava Jato, pelo processo do triplex do Guarujá. Ele foi condenado, né, a 9 anos e 6 meses de tem uma última... No jornal, foi informada hoje no jornal Hoje, né, da TV Globo, agora há pouco aqui. A gente vai trazer essa informação para você que está nos acompanhando, essa decisão aí do juiz Sérgio Moro. Vamos acompanhar aí qual é o noticiário, que nem eu estou sabendo, né? Eu vou também saber aqui junto com você o que aconteceu efetivamente aí. Vamos lá, vamos acompanhar aqui. Última informação, o juiz Sérgio Moro divulgou agora há pouco a sentença do ex-presidente Lula em um dos processos que ele é réu na Operação Lava Jato, pelo processo do triplex do Guarujá. Ele foi condenado a 9 anos e 6 meses de prisão. Olá, Otaviano, muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha o Video Show. A gente volta a falar sobre a condenação do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato, informação que a gente deu no finalzinho do jornal Hoje, e nós vamos conversar agora com o repórter Wilson Kirsch, que tem os detalhes para a gente ao vivo, direto de Curitiba. Wilson, muito boa tarde para você, tá me ouvindo? Ouço bem, Evaristo. Uma boa tarde a todos. A sentença foi divulgada agora há pouco no Sistema Eletrônico da Justiça Federal. O juiz Sérgio Moro condenou o ex-presidente Lula a 9 anos e 6 meses de cadeia por lavagem de dinheiro e corrupção. Esse processo aguardava a sentença desde o dia 21 de junho. De acordo com o Ministério Público, o ex-presidente recebeu da empreiteira OAS 3 milhões e 700 mil reais de propina por meio da destinação e reforma do triplex no Guarujá e também pelo transporte e armazenamento de parte do acervo presidencial. Em troca, segundo os procuradores, a empreiteira teria recebido vantagens em contratos com a Petrobras. O ex-presidente Lula sempre tem negado essas acusações. Mais detalhes e outras informações sobre a condenação do ex-presidente Lula você acompanha na nossa programação. Ok, Wilson, muito obrigado pelas suas informações, direto de Curitiba. Agora nós vamos até Brasília, conversar com a repórter Joconda Brasil, que vai trazer as informações para a gente ao vivo de Brasília. Joconda, boa tarde. Boa tarde, Evaristo. Essa decisão do juiz Sérgio Moro pegou de surpresa aqui a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional em meio à votação na Comissão de Constituição e Justiça a respeito da denúncia contra o presidente Michel Temer, mas nós conseguimos falar com o deputado Vadir Damu, do PT do Rio de Janeiro, que é um deputado ligado à área jurídica do PT. Segundo o deputado Vadir Damu, a decisão do juiz Sérgio Moro não é a sentença de um juiz, é a decisão de um justiceiro que não está preocupado com a existência de provas no processo. O líder do Democratas, o deputado Efraim Filho, disse que a decisão do juiz Sérgio Moro foi baseada na lei, nos fatos e nas provas, e que é uma prova de combate à impunidade e à corrupção. Por aqui, os deputados começam a se mobilizar em torno dessa decisão do juiz Sérgio Moro, que já era aguardada, e daqui a pouco podemos voltar com outras repercussões a partir desta decisão do juiz de Curitiba. Evaristo. Ok, Joconda, nós estamos aqui ao vivo. Qualquer coisa é só você chamar a gente. Nós vamos voltar novamente a Curitiba com o Wilson Kirsch, que tem outras informações. Wilson. Oi, Evaristo. A gente dá uma informação agora sobre o armazenamento e o transporte. O ex-presidente Lula foi absolvido. Essa é uma informação que chegou agora há pouco. Então, neste processo, o transporte e armazenamento, o ex-presidente Lula foi absolvido. Ok, obrigado, Wilson, também por essas informações. O ex-presidente Lula, nem a defesa do ex-presidente Lula se manifestaram até o momento. A gente continua na cobertura completa sobre esse caso e podemos voltar a qualquer momento durante a nossa programação. Muito bem, e nós aqui também vamos acompanhando, né? Vamos acompanhando, pegando aí uma carona na reportagem aí da grande mídia sobre o assunto, né? Certamente hoje, amanhã, isso vai ser extremamente difundido aí, né? O presidente Lula, que foi condenado nessa tarde pelo juiz Sérgio Moro, né? Eu sou da opinião de que estão aguardando a proximidade das eleições do ano que vem para prender o Lula, né? Ainda não vai ser dessa vez não, por conta de que os caras sabem que ele é favoritíssimo a ganhar as eleições, né? Infelizmente,
essa é a cabeça do povo brasileiro, né? O cara é favorito. Apesar de tudo que é dito, né? Essa conversa de que não tem prova é uma tremenda de uma lorota, né? Tudo que nós estamos vendo acontecer aí no cenário político, esse festival de roubalheiras e tudo mais, isso tudo aconteceu na gestão do presidente Lula, nasce a engenharia toda dentro da gestão dele como presidente, deveria ter tomado providências, né? E naquilo que não participou certamente tinha conhecimento, né? E é um sujeito que, na minha opinião, não deveria estar à frente do país, né? Para seguir agindo dessa mesma maneira. Mas cada cabeça é uma sentença, cada cabeça tem um guia diferente, mas essa é minha opinião sobre esse tema em relação ao presidente Lula. A gente vai aqui no intervalinho comercial e volta já com o programa Flávio Azevedo aqui para você que está aí nos acompanhando, né? Vamos lá, eu volto já aqui para seguirmos o nosso programa. Atenção, amigo agricultor! Na Treviso Máquinas encontre tudo para produzir com mais rendimento e qualidade. Tratores John Deere de 55 a 520 cavalos com condições especiais. Implementos diversos, peças originais e técnicos especialistas para atendimento no campo. Treviso, soluções para o pequeno e grande produtor. Em Tanguá, 3637-4589. Tratores com 3 anos de garantia na linha 5000 é só na John Deere. E John Deere... Meio dia 40, RJ de volta com 9. Retrata que aconteceu no seu... Oficialmente ou legais, seja para empresário... Sintonia total com Leste Fluminense. Programa Flávio Azevedo. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense. Nunca houve uma contrapartida. Nunca houve uma contrapartida. Maluquice. Programa Flávio Azevedo. Muito bem, minha gente, programa Flávio Azevedo, é um prazer ter você aqui conosco, né? E eu gostaria de chamar a sua atenção, você que está acompanhando o nosso projeto. A gente está falando aqui de corrupção, a gente está falando desse negócio todo aí. Ontem nós tivemos uma reportagem no RJTV que eu gostaria de compartilhar com você que está acompanhando aí o nosso programa, né? Algumas declarações do ex-governador Sérgio Cabral sobre a questão da corrupção, né, e tal, esses aspectos todos aí. Eu gostaria de trazer as declarações do Sérgio Cabral para você, para depois então nós fazermos as nossas ponderações sobre o assunto, né? Veja aqui o que disse o governador Sérgio Cabral diante do juiz Marcelo Bretas. A denúncia de que recebia propina. Nunca houve uma contrapartida, seja para empresário A, B ou C, por ter me dado recursos legais ou legítimos, como Vossa Excelência agora colocou oficialmente, ou em caixa 2, com temas abordados enquanto governante. Nunca houve propina. Isso que o senhor retrata, que aconteceu nas suas campanhas para governador, isso aconteceu, por exemplo, na Prefeitura do Rio de Janeiro, que também Excelência, o que eu posso dizer a Vossa Excelência é que essas práticas políticas de caixa 2, elas foram disseminadas pelo Brasil e por todos os partidos. Não é uma atividade de um partido A, B, C ou D, de todos os partidos. Com relação à Prefeitura do Rio de Janeiro, porque é do mesmo partido? Eu desconheço. Não sabe. E aí eu queria chamar a sua atenção para essa declaração aí do Sérgio Cabral, né? O Sérgio Cabral está dizendo aqui que essa lógica do caixa 2, da propina, do tal, é uma prática comum a todos os partidos, e eu concordo com ele, né? E detalhe, e não é só no governo Sérgio Cabral, e não é só no estado do Rio de Janeiro. Isso acontece no Brasil inteiro e em todas as esferas de espaços políticos, né, e candidaturas que se tem notícia, né? Essa lógica do dinheiro, isso é importante saber que sempre nós teremos, né, a compra de votos, né, Joãozinho, Manelzinho e tal, todos participam disso.
O cidadão vende o voto e o político compra, independente de partido, alguns com mais força, outros com menos força, mas isso acontece. E quem não usa dessas práticas não é eleito, né? Quem não usa dessas práticas não é eleito. E o cidadão que não lança a mão disso está em esmagadora minoria. Tem muita gente que vota naquilo que a consciência lhe define, lhe ordena como norte, como orientação, de acordo com os seus conhecimentos, de acordo com a sua subjetividade, né? Esses estão em esmagadora minoria. E os políticos que se candidatam a qualquer cargo público, também com essa lógica, também pensando nisso, né, serão sempre derrotados nas urnas, sempre serão derrotados nas urnas, porque a maioria esmagadora da população troca o voto por vantagens e esquemas. E aí eu vou repetir aqui para você que está me acompanhando, né? Você lembra daquela conversa, né, que você geralmente, quando procura um político a pedir uma ajuda e tal, na época da campanha, vai lá pedir isso, pedir aquilo outro, o cara fala assim, não posso te ajudar ainda não, porque vai chegar um dinheiro do partido aí. Você sabe o que é esse dinheiro do partido que vai chegar? É exatamente essa grana surrupiada dos cofres públicos durante tanto tempo, que na época da eleição ela é destinada pelos caciques de partidos de variadas matizes e cores, né? Isso não é só a galera da esquerda, não é só o pessoal da direita, o povo do centro. É uma prática comum no nosso país e que não está centralizada, não está concentrada única e exclusivamente nas práticas do político, mas também nas práticas do cidadão comum que se diz de bem, né? Você está comprando alguma coisa porque tem alguém vendendo. Se você está vendendo alguma coisa é porque alguém está comprando. É a lei da oferta e da procura. Na política não é diferente. Só existe venda de voto porque alguém compra. E só existe compra de voto porque alguém vende. E aí depois, numa maior cara de pau, quando falta dinheiro para o hospital, para o esporte, para o lazer, para a segurança, para a escola, para a merenda, nós ficamos nós temos a hipocrisia de ficarmos reclamando e acusando e reclamando e criticando exclusivamente a classe política, como se nós não tivéssemos participação nisso. Então, está na hora de recolhermos a nossa hipocrisia, reconhecermos o nosso espírito abobalhado, né? A mania que nós temos de transferir responsabilidade para o outro e entendermos que todos nós somos participantes, coautores disso. Lembra daquela gasolina que você foi pedir ao candidato a vereador e ele disse que não tinha ainda condições de te dar 10 litros de gasolina para você botar o adesivo dele no vidro traseiro do carro, porque ia chegar um dinheiro do partido na semana seguinte, depois de 15 dias? Você lembra disso? Pois é. Nesse momento, o partido, em esfera estadual ou nacional, está fazendo uma pesquisa na cidade para saber quem pode ganhar a eleição. E aí, se ele perceber que aquele candidato, eu vou falar aqui da candidatura a vereador, né, que aquele candidato a vereador tem grandes chances de ser eleito, ele abre o cofre para poder reforçar as possibilidades que aquele cara tem de ser reeleito. Então, é o dinheiro que abastece o seu carro com 10 litros de gasolina por semana, em troca do adesivo que você bota na traseira do carro. É o dinheiro que paga a conta da farmácia, que embora você esteja muito necessitado, mas você não paga com seus esforços. Você corre atrás do político porque nós tem que aproveitar a campanha. Lembra disso? Lembra daquela frase célebre de período eleitoral? Não, rapaz, eu estou precisando fazer um muro lá em casa e tem que aproveitar a campanha, porque eu vou pedir tijolo a um, cimento a outro, areia a outro e o pedreiro a outro. Até pedreiro os caras estão pedindo agora, né? Tem que aproveitar a campanha para tirar a minha carteira de motorista. Tem que aproveitar a campanha para fazer isso, aquilo e aquilo outro. Você acha que isso é de graça? Você acha mesmo que a gasolina que você bota no teu carro, que o político paga, é de graça? E você acha que o político está metendo a mão no bolso para pagar você? Não. Ele está surrupiando isso de algum lugar. Essa grana vem de algum lugar. Às vezes não é nem ele que está apanhando, é alguém que está apanhando para ele. E aí depois enviando em remessas no período eleitoral. Então essa grana que o Cabral pegou não é só para ele não. É para esse fim também estratégico. A grana aí que a gente vê todo mundo apanhando aí nos noticiários aí, de Lava Jato, de tudo mais, essa grana não é só para o sujeito ficar rico e fazer viagem para a Europa e mandar os filhos dele dar um passeio na Disney. Não é só para isso não. É também para comprar o nosso voto. É para pagar aquele exame que você
pede, para aquele tijolo que você está pedindo, aquela areia, aquela cesta básica, aquela dentadura, aquele óculos, lembra desse negócio? O motor batido do carro, a geladeira nova que você quer trocar, né? O telhado da casa, né? Por vezes coisas necessárias, mas adquiridas por meios escusos e picaretas, né? Então, vamos nos recolher e entender que a nossa hipocrisia é muito grande nesse negócio, né? Nós temos aí políticos extremamente vagabundos, picaretas, ladrões, assaltantes dos cofres públicos. E nós temos eleitores na mesma condição. Na mesma condição. Tem gente boa para... Mas não tem ninguém para votar? Tem. Tem muita gente para votar, gente boa para votar. Acontece que você só olha para aqueles caras que tem um cifrão na testa. E aí, meu irmão, existe uma equação que não fecha, né? Políticos sérios e honestos não podem sair de uma sociedade que não prima pela seriedade e honestidade, né? Se o sujeito ganhou a eleição comprando o seu voto, né? Se ele chegou lá porque alguém possibilitou que ele chegasse lá através do dinheiro, essa prática vai continuar depois que ele chegar ao cargo público. Ele vai continuar negociando lá, né? Porque afinal de contas ele precisa fazer um caixa para na próxima eleição comprar voto novamente dos mortos de fome que nós encontramos a cada esquina do nosso país, né? Eu não estou falando mortos de fome de gente desempregada, que não tem condições de comprar comida, não. Mortos de fome que eu digo é do sujeito que é viciado em época e período eleitoral, está se prostituindo para entregar o voto para alguém. É prostituição. Assim como o homem ou a mulher, na prática do meretrício, vende o corpo, né? E às vezes sem nenhuma necessidade, né? Nós temos um monte de gente que sem nenhuma necessidade prostituem, vendem o voto para poder... É vício, não tem desculpa, não tem desculpa, não tem argumentação, não tem, poxa, cara, isso é porque eu preciso... Não, é desculpa. Simplesmente o sujeito acha que está levando uma grande vantagem em entregar o voto por conta de uns caraminguais que vai receber. E enquanto essa lógica não mudar, toda essa sacanagem que a gente vê em todos os segmentos e setores da sociedade brasileira, isso não vai ser corrigido, isso não haverá caminho, não haverá melhora para isso. Bom, é isso, gente. Quero agradecer os amigos que estão nos acompanhando aí desde 1h da tarde, quando a gente começou, né? 3h19 minutinhos aqui na Rádio Jornal, 1340 AM Leste Fluminense. Você ligado aí no programa Flávio Azevedo. E amanhã a gente volta, né? Vamos encerrando por aqui a nossa programação hoje. Amanhã a gente volta com mais outras notícias para você, informações para você. Quero cumprimentar aí a galera da educação de Rio Bonito, né? Hoje nós tivemos a formatura do PROERD, né? Do programa que a Polícia Militar faz nas escolas sobre a questão das drogas, né? E tal. Bem bacana isso, é um programa bem legal, né? Cumprimentar a galera da educação, as escolas que tocaram o projeto, né? Cumprimentar a Polícia Militar por esse trabalho muito interessante que deveria ser mais divulgado, feito com mais força, né? Para crianças da 4ª série, do 5º ano, se não me engano, do ensino fundamental, né? E é um programa muito bacana. E hoje nós tivemos a formatura de turmas do PROERD aqui em Rio Bonito, lá no prédio da primeira Igreja Batista, né? Ali do lado do Tem Frutas. E parabéns a todos os envolvidos aí. Projetos como esse precisam permanecer, precisam ser apoiados, fortalecidos, né? E continuar. Bom, um abraço grande a todos os amigos. Meu amigo Francisco Teixeira, né? Um abraço para ele aqui. E o Francisco Teixeira está reclamando aqui que eu estou pondo a culpa no povo, né? E eu não estou pondo a culpa no povo, Francisco. Eu simplesmente estou dizendo que o povo tem participação juntamente com a classe política das sacanagens que acontece. Ignorar isso é não querer enxergar o óbvio, Francisco. Você desculpa aí, né? Se eu tenho um cara que compra votos, se tem um cara que está vendendo, a culpa é desses dois. Tanto é que se a denúncia é mantida e a justiça tem provas disso, os dois vão presos, né? Tanto o político que comprou quanto o cara que vendeu o voto. Não existe só o político preso e o cidadão fica. Não, ambos são praticantes. É o cara que rouba um veículo e o sujeito que compra o veículo roubado. Ambos são criminosos, né? E são presos os dois. Então, assim, essa responsabilidade é nossa, sim, né? Todos nós colaboramos para isso em algum momento, né? Alguns mais, outros menos e tal, mas a nossa sociedade é responsável por isso, até porque o político ele sai de dentro da nossa
da nossa sociedade. O político ele não vem da Finlândia, nem de Marte ou de Vênus, nem dos Estados Unidos. O político brasileiro, ele sai da sociedade brasileira. E se ele usa de determinadas práticas nocivas na condução do seu mandato, é porque ele, quanto pessoa normal na sociedade, ele age de maneira equivocada também. A hora que a educação tivesse um padrão bem bacana e as pessoas forem mais conscientes de suas responsabilidades e deveres, automaticamente o nosso país muda, né? O cenário político muda, etc, 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 etc. Mas é um trabalho de uma vida toda, a gente tem que ir falando, conscientizando as pessoas, ajudando, contribuindo, né? Então, e aí o Francisco me pergunta, onde está o Estado, né? Uma boa pergunta, Francisco, gostei, onde está o Estado para fazer cumprir a lei? O Estado é conivente com tudo isso, né? Porque o Estado ele é comandado por pessoas que estão ali porque recebem o voto, né? E se quem recebe o voto for apertar essa sociedade voltada às práticas nocivas, né, ele não vai ter o voto, vai ser substituído por um outro ladrão, né? Então é por isso que eu digo que a sociedade é que tem que fazer a sua parte, né? A gente troca muitos nomes, mas esquece de trocar as práticas. Não adianta. Poxa, mas entraram tantos novos nomes na Câmara Municipal, na Alerj, na Prefeitura, não sei aonde. Não adianta trocar pessoas se você não trocar as práticas feitas por essas pessoas. É uma longa discussão, né? E enquanto o bom que esteja alguém com a predisposição de discutir esse tema, né? Isso é extremamente importante. Eu acho que daqui uns 50 anos, né? A gente sempre falando sobre isso, daqui uns 50 anos a gente vai ter um pouquinho mais de maturidade e consciência política se seguirmos falando pelos próximos 50 anos sobre esses temas. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, um beijo no coração da galera aí que está sempre nos prestigiando, os amigos que concordam, os amigos que discordam, todos são bem-vindos aqui, o programa é nosso, o espaço é nosso, né? Fiquem com Deus e que o Papai do Céu siga abençoando a cada um aí nessa oportunidade. E amanhã voltamos, viu, pessoal? Amanhã voltamos com mais um programa Flávio Azevedo aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Mandando um beijo para a Gabriela Santana, né, nutricionista, que esteve aqui hoje conosco no início do programa, participando aqui, falando sobre esse tema nutrição, dieta e tal, que é bem bacana isso. E a gente volta com o programa Flávio Azevedo amanhã, a partir de 1h da tarde, aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Beijo no coração de todos, um bom restante de tarde, uma noite de sono reparadora para todos. Não se esqueçam que hoje, dia 12 de julho, lá em Parque Andréia, em Rio Bonito, em Boa Esperança, nós teremos a reunião do Conselho Comunitário de Segurança, né? Importante participar, não adianta ficar só reclamando, a gente tem que também participar, levar ideias, críticas, sugestões e etc. Enquanto nós não nos apropriarmos desses mecanismos que a democracia nos oferece para nos proteger, o país vai seguir assim nessa coisa meio bagunçada que nós vemos aí, né? Então a gente precisa participar efetivamente e parar de ficar falando apenas nas praças e botiquins. É isso aí, gente. Abraço, beijo no coração e até amanhã. A Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou Programa Flávio Azevedo.